Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Meu entrevistado de hoje possui uma vasta experiência internacional. Ele é natural do Rio de Janeiro, mas se aventurou na Europa. Se especializou como sommelier e maître. Teve a oportunidade de trabalhar com profissionais reconhecidos na área. Hoje ele mora no Brasil e ficou muito popular nas redes sociais como o maître do sinal. Com muita educação e uma classe ímpar. A frase que ele diz é: essa água não tem preço, tem valor. Confira a trajetória do entrepreneur Douglas Inácio. Robert Talks. E é com muito prazer que hoje eu recebo em nosso programa esse cara que é uma fonte de inspiração. Gente, olha isso. Com tanta experiência, ele hoje volta para o Brasil e com uma agenda bem compromissada. Ele tira aí uma horinha para conversar com a gente. É com muito prazer que hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios da GRT Broadcast, diretamente de Manhattan, essa conexão com Estados Unidos e Brasil. A gente recebe o entrepreneur Douglas Inácio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje falando um pouquinho da minha vida, falando um pouquinho do meu trabalho. Minha honra, fico lisonjeado. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome da nossa equipe, fica aqui os nossos agradecimentos. Cara, como é que é a vida? A gente já começa aí falando, né, nessa entrevista, nessa curiosidade que todos nós estamos. Quando eu falo nós, é porque hoje você vai estar contando a sua trajetória para brasileiros cidadãos do mundo. Onde chega o programa, onde tem brasileiro, eles vão saber desse trabalho que você vem desenvolvendo no Brasil. E quem já te acompanha nas redes sociais, que ficam aí, ó, gente. A rede social dele fica na tela o tempo inteiro para poder conferir nessa agenda eletrônica que é o Instagram um pouco sobre o que ele vem fazendo no Brasil e toda a experiência internacional. Vamos lá, Douglas. Por trás dessa curiosidade, desse popularismo, né? O ser popular hoje, esse sucesso por você amar tanto o que faz, podemos dizer que o nosso público despertou no nosso público a curiosidade em saber mais da sua história. Conta pra gente quem é o Douglas Inácio, como foi a infância desse homem que hoje está fazendo aí toda a diferença no mercado de trabalho. Então, o Douglas Inácio é um cara de hábitos muito simples, né? É um cara natural do Rio de Janeiro. Nasci e fui criado na cidade de Magé, interior do Rio de Janeiro. Tive uma infância maravilhosa, não posso reclamar da minha infância. Tive uma infância muito boa com meus pais. O meu pai teve sempre uma boa condição de me colocar em escolas particulares, não é? Tive uma infância rodeada de amigos, uma infância saudável. Uma infância naquela época que a gente sabe que ainda dava para brincar na rua, dava para soltar pipa, a gente ficava na rua até tarde. Então, assim, minha infância foi uma infância muito boa, muito boa. Depois de um tempo, né, com a separação dos meus pais, aí eu tive que me adaptar, meus pais tiveram que me adaptar, eu fui para as escolas públicas, porém, escolas públicas naquela época também eram escolas melhores, né, não são como as escolas de hoje em dia, mas é melhor a escola do que a não escola, né? Então, assim, graças a Deus, consegui ter uma boa educação, tenho bons hábitos de leitura, bons hábitos de estudo, porque adquiri isso ainda na minha infância. Então, hoje em dia, né, eu vivo o que vivia no passado, que é trazer, né, para as ruas, trazer agora na minha adulto,
poder conviver com as pessoas e entregar para as pessoas o melhor daquilo que eu tive. Né? A gente só consegue entregar aquilo que a gente teve, né? É verdade. Olha que interessante. Você já começa aí contando a sua história, colocando a escola particular, a escola pública, levantando essa bandeira educativa, que a gente Sim, sabe aí, com toda a nossa experiência, que ainda nos dias de hoje, a educação no Brasil é muito sofrida. Né? Eu falo do Brasil porque eu tive pelo menos a oportunidade em vivenciar no Brasil e também aqui nos Estados Unidos, como você vai contar para a gente um pouco mais à frente, como foi esse processo também internacional, tanto que sim, você vivenciou no Brasil e na Europa. Então, você já começa levantando, né, essa bandeira da educação e como a educação é importante, independente se for uma educação particular ou uma educação pública. O exato. importante é ter acesso a essa educação e a gente sabe que ainda nos dias de hoje não é todo mundo no Brasil que tem essa oportunidade de se alimentar daquilo que a gente teve no passado, né? Quando a gente fala desse alimento, gente, é o alimento educativo, uma matéria Exatamente. escolar, né? A gente fala aí da academia, né? Algo mais acadêmico. Não estamos Sim, falando do alimento, né? Em comida. exato. Também sabe que ainda assim para muita gente é precário no Brasil ainda nos dias de hoje. Sim, Então, sim. o interessante de trazer isso para a entrevista é justamente para que a gente também possa fazer aí uma analogia entre o que nós vivemos no passado e o que ainda é apresentado para os nossos jovens de hoje, Isso. né? Uhum, Isso a gente uhum. vê que com essa amplitude tecnológica, né, essa extensão tecnológica, embora a informação está para todos, mas não é toda a informação que chega para a gente de forma positiva. Sim, E é exatamente. muito a pena a gente pensar nos dias de hoje o que a internet coloca para a gente de positivo e negativo. E na nossa época, falando, né, Douglas, assim, bem claramente, nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje. Né? Nem muito. Na nossa época, a gente cheirava a prova com aquele cheiro, ainda vinha aquele cheiro de álcool, daquele mimeógrafo rodadinho, Exatamente. né? Exato. Era Barça, né? Tinha que pegar, ó. Não é? Era desse jeito. A gente não estudava pelo computador, a gente estudava Não. dando livros, dividindo, escrevendo Aham, no caderninho, copiando do quadro, né? exatamente. Houve uma mudança, né, por causa da tecnologia, e a gente sabe que a tecnologia ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, que a gente vai estar Exato. falando nessa entrevista também. Uhum. Embora eu quero saber como foi para você, né, na sua juventude, na escolha de uma carreira profissional. Como foi isso? Então, na minha juventude, como uma grande parcela dos jovens, eu fiquei um pouco perdido, sem saber o que fazer, porque embora meu pai, ele pôde me dar um estudo muito bom, meu pai sempre teve um bom emprego, trabalhava na Petrobras, tinha um bom salário, conseguia me dar uma educação. Esse certo momento que os meus pais se separam, eu fiquei um pouco perdido, porque acostumado com os pais dentro de casa, a família tradicional, naquela família tradicional agarrada ali, quando se separam, me perdi um pouco no quesito educacional, sem saber para onde ir. Então, eu comecei a trabalhar consertando panelas de pressão, batedeira, ferro elétrico, fui trabalhar em uma sapataria e tive a oportunidade de trabalhar em uma casa de festas infantis. E nessa casa de festas, eu vi o que eu amava fazer, que é o que eu amo fazer, que é servir pessoas, que é estar em contato com pessoas. Isso é uma coisa que Roberts, eu sou realmente
Eu sou um cara apaixonado pelo ser humano, entende? Eu tenho um prazer enorme de falar com pessoas. Eu gosto de conversar com idosos de 90 anos, com adolescentes de 12, com adultos. Eu gosto de saber histórias, gosto de pegar para mim histórias das pessoas. Então ali eu decidi, falei, cara, eu preciso trabalhar com isso. Eu preciso encontrar uma forma de trabalhar com pessoas, porque trabalhar com papel, computador, isso não vai dar para mim. E aí eu pensei, eu vou fazer um concurso público, vou fazer um concurso para a Polícia Militar, que eu acho que eu posso fazer a diferença nesse cargo público. Eu acho que eu posso fazer a diferença por ser quem eu sou e por amar as pessoas. Só que a nossa vida real é um pouco diferente, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Sabemos bem como é que funciona o Rio de Janeiro. Eu falei, não, policial não dá para mim. Passei no concurso, fiz todas as etapas do concurso. Quando chegou mesmo na decisão de ir, quando eles me chamaram, fiz o concurso em 2014, quando me chamaram, 4 anos depois, em 2018, eu já estava na Europa. Por quê? Eu pensei, ou eu vou para a Polícia Militar, ou eu vou embora do país, porque já não consigo mais, não vejo mais muito sentido no Brasil, para mim, porque a gente sabe que a realidade do Brasil, infelizmente, as pessoas não valorizam a mão de obra. No Brasil, a mão de obra ela é muito precarizada. E eu estava numa fase que eu falei, caramba, eu estou fazendo já 30 anos de idade e eu preciso criar alguma coisa para mim, eu preciso construir algo. E foi quando eu decidi, né, ir para a Europa, criei uma oportunidade para poder ir para a Europa sem dinheiro, sem nada, e fui. Na cara e na coragem, sem conhecer ninguém, sem ter onde ficar, sem ter o que comer, sem ter nada. Peguei minhas malas e fui. Mas a minha vida, para poder saber, então, o que eu decidi fazer, o que eu gostaria de fazer, foi a Casa de Festas que me deu esse start, quando eu vi que realmente eu lidava com muitas pessoas todos os dias, e ali eu vi, cara, eu faço isso com muito amor, com muito prazer, me dava muito prazer em trabalhar com pessoas, falando, contar. Eu falei, é isso que eu vou fazer para minha vida. Ali eu decidi. Olha só que coisa boa. Desde muito jovem, o gostar de gente, o gostar de se relacionar, já compreender que nós somos seres humanos eminentemente sociais, a gente depende, né, de viver em sociedade, dependemos um do outro, Exatamente. Uhum. e com isso, respeitando as diferenças sociais, porque a gente sabe que por mais que vivemos no Rio de Janeiro, bom, eu também sou carioca, sou do Rio de Janeiro, venho do Rio, então assim a gente sabe que no Rio vem uma grande massa de pessoas sonhando com uma vida mais estabilizada. Eles vêm de outros estados também, Uhum. Uhum. no Rio de Janeiro. E para nós que somos do Rio de Janeiro, a gente já vê que a oportunidade ali já está escassa. E se a gente tem a oportunidade, o que a gente faz? A gente acaba imigrando. A gente acaba Exatamente. saindo do Brasil e procurando, né? A gente vai à procura de se especializar em outro país com o sonho, com a mentalidade, que com essa especialização, no futuro, a gente pode regressar ao nosso país e, com isso, ter um mercado de trabalho mais amplo. O que a gente sabe, com toda a nossa experiência, que não é assim que acontece. Que não é assim que acontece, né? Não é, não é. A gente romantiza essa oportunidade no exterior e a volta para a nossa pátria, pensando que seremos cidadãos mais bem qualificados para o mercado de trabalho e a gente sabe que Uhum. não é assim. Agora vamos lá. O ponto é deixar o Brasil, ir para a Europa, ter toda essa oportunidade. Você foi para Portugal, foi para a Holanda, e ali e você teve essa especialização. Como foi para você esse choque cultural? Chegar no país, embora fale a nossa língua, mas a gente sabe que é diferente e você é um cara muito autodidata. Você aprendeu, eu lendo a sua história, você aprendeu a falar inglês sozinho, Foi. né? Uhum.
e com isso você chega num outro país na busca do melhor. Conta pra gente um pouco desse choque cultural, Portugal, Holanda e Brasil. Uhum. Olha, George, eu vou te falar uma coisa: o choque é muito grande. É muito grande. Por quê? Primeiro, porque a cultura europeia é uma cultura fria, né? Isso não é segredo para ninguém. Eles são frios, são diretos ao ponto, não tem muito rodeios, né? Para falar como nós brasileiros, nós somos uma cultura calorosa, de sorriso largo, né? Nós temos essa cultura em nós, somos receptivos. Quando eu cheguei lá, e eu vindo da casa de festas, 7 anos trabalhando nessa casa de festas, era sorriso para todos os lados, lidando com festas infantis, aquela coisa toda. Quando eu chego na Europa, eu chego com a cabeça do Brasil e com o automático do sorriso, da casa de festa. Oi, bom dia, bom dia. E as pessoas na Europa não são assim. As pessoas na Europa, elas são frias, elas são diretas, não tem vizinho tomando conta da vida de vizinho, cada um faz o seu, cada um trabalha no seu, acabou, vai para casa. Se você está na casa de alguém, de algum colega, algum amigo, quando dá o horário, ele fala, já deu seu horário, obrigado, pode ir embora. E aquilo, para mim, era muito chocante, porque na minha cabeça era algo ignorante da parte deles. Cara, esses caras são tão ignorantes, são tão... Mas não é. É a cultura de um país diferente. Quando a gente imigra, a gente vai para outro país, nós temos que nos adaptar. Não são eles que têm que se adaptarem a nós. E isso foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, porque eu achava que não. Cara, mas se eu estou sorrindo, por que eles não podem sorrir de volta para mim? Né? Se eu estou tratando com carinho, com educação, por que eles não podem fazer isso de volta? Então, esse choque para mim foi o choque mais forte. Conseguir meu psicológico se adaptar para que eu pudesse realmente ficar lá, porque no primeiro mês eu queria vir embora. No primeiro mês eu falei, eu vou embora daqui. Eu não entendia nada que eles falavam. Mesmo sendo em português, eu não entendia nada, porque é muito difícil, eles não abrem a boca para poder falar, né? O português de Portugal é muito complicado. Falei, cara, eu vou embora disso daqui, não aguento, não aguento. E aí tive o apoio de alguns amigos que eu fiz lá, que falaram, cara, segura a onda que é assim. Tem pessoas que já estavam lá há mais tempo, segura a onda, é assim que funciona, é assim mesmo, daqui a pouco você acostuma, e me acostumei. Então, me acostumei e agora eu trouxe para o Brasil um pouco em mim da cultura europeia, tanto que quando eu voltei para cá, minha família falou, pô, você tá tão seco. Você tá tão seco, você era um cara diferente, mas por quê? Fiquei lá 8 anos, você acaba sugando, né, aquilo, não fica mais fazendo rodeios, é sim, o não é não, e no outro dia tá tudo bem, não tem ninguém chateado porque você falou não, coisa que no Brasil é difícil. Quando você fala não para uma pessoa, geralmente a pessoa toma aquele não, né, como algo ruim, como, pô, que cara vacilão e tal. Mas não, gente, a gente não tem que ficar falando sim o tempo todo. E eu falava sim o tempo todo para todo mundo. Eu tinha muita dificuldade em lidar com o não, em falar não para as pessoas. Por mais que eu fosse me prejudicar, eu sempre falava ok, sim, mas depois eu aprendi isso. Então esse choque foi muito grande. Mas depois que você se acostuma, aí a vida deslancha. Aí você consegue entrar realmente ali no trilho daquele país. Aí ali eu consegui desenvolver. Portugal, morei na Holanda, consegui rodar bastante países por ali para ver como é que era o tratamento de restaurantes. Eu rodei muito para ver restaurantes, né, que é a minha área, né? Então eu rodava, como é muito pertinho, um país do outro é muito do ladinho, eu pegava um final de semana e ia para a Espanha só para poder jantar ou almoçar num restaurante, ficava um dia, voltava. Da Holanda, fui na Alemanha, comia para ver como é que era o atendimento, para poder tentar ter o meu background, para poder voltar sabendo, né, sobre vários países, como é a forma para criar a minha forma de atendimento, que é o que eu faço hoje, né, que é da forma que eu trabalho hoje. Mas o choque foi muito forte, muito forte. Primeiro trabalho, conta pra gente como foi estar fora do Brasil à procura de uma vaga no mercado de trabalho internacional. Meu primeiro trabalho foi em um restaurante pequenininho e eu não ganhava dinheiro, eu não recebia salário. Eu trabalhava em troca de comida, eu trabalhava em troca de café da manhã, almoço e janta. Inclusive foi a senhora que me acolheu quando eu cheguei em Portugal sem me conhecer, no aeroporto.
eu não conhecia nada nem ninguém, liguei para uma pessoa que eu vi nos grupos de brasileiros em Portugal, no Facebook, na época. Liguei para essa pessoa, ela falou, não te conheço, mas imagino que você não vai fazer besteira nenhuma na minha casa, moro eu, meu esposo, minhas filhas, vou te acolher. Me acolheu, ela tinha esse restaurantezinho e ela me deu esse primeiro emprego para mim, né, para trabalhar no restaurante dela. Mas como eu sou desenrolado, a gente é brasileiro, né? Brasileiro é desenrolado por natureza. Então ela falou, cara, você é muito desenrolado, você não dá para você ficar aqui no meu restaurante mais, você precisa trabalhar e ter um salário e um contrato, que é o mais importante, que na época ainda podia se ter um contrato de trabalho sendo turista em Portugal, hoje em dia não pode mais, e eu consegui o documento, né, através desse contrato. Eu falei, eu vou te levar para o restaurante que eu trabalho fazendo freelance lá, como cozinheira, e você começa a trabalhar lá. Então, dali, do restaurante dela, que foi meu primeiro, eu fui para esse segundo restaurante, que foi uma escola para mim, que foi quando eu decidi fazer o curso de sommelier, porque eu estava em Portugal. Portugal é o país dos vinhos. Falei, cara, eu preciso aprender, preciso me integrar à cultura e aprender, já que eu trabalho nessa área. Então, fui para esse restaurante, fiquei lá durante 3 anos, e dali eu fui para a Holanda, voltei para Portugal e continuei a minha carreira. Assim eu comecei já num restaurante, em 2018, e desde então eu não trabalhei em outra área que não fosse ligada à hotelaria, turismo, restaurantes em Portugal. E na Holanda também. Agora, nessa busca entre mais aprendizado e trabalho, como é que foi para você conciliar isso? Estou te fazendo essa pergunta porque quando a gente imigra, quando a gente vai para um outro país, a gente pensa muito na produção financeira. E a gente, bom, muita gente acaba esquecendo da produção educativa. Porque se o financeiro falta, a consequência de ter mais educação é mínima. Com certeza. Pouca. Então, como foi para você, como foi para você conciliar o trabalho e também, né, conciliar, no caso, o trabalho com essa busca educativa para que você tivesse mais expansão no mercado? Então, essa busca é a parte mais difícil. A busca por educação, quando a gente imigra, realmente é a parte mais difícil. Porque geralmente quem imigra em busca de dinheiro. Né? A gente imigra, quem já tem dinheiro imigra em busca de segurança, beleza. Mas na maioria dos casos a gente está imigrando porque a gente quer uma condição melhor, como você disse. E em Portugal, é bem sabido que é um dos países que paga menos na Europa. O salário mínimo de Portugal ele é muito baixo. Então, o que eu fazia? Eu tinha que estar no trabalho 11 horas da manhã e saía meia-noite. Eu ficava 13 horas dentro do restaurante. Eu pensei, eu vou morrer nisso, porque eu não tenho tempo de fazer absolutamente nada da minha vida. Na minha folga, eu só queria dormir. O que eu fiz? Ou eu mudo a minha realidade, ou vai continuar a mesma coisa. Os resultados serão os mesmos. Então, eu comecei a estudar, George, no YouTube, sempre que eu chegava em casa à meia-noite. Eu estudava de meia-noite, assim como eu aprendi inglês sozinho no YouTube, eu pensei, eu vou aprender também muito a área de hotelaria no YouTube também, quando eu chegar no trabalho. Então, eu ficava de meia-noite a 3 da manhã estudando. Inclusive o inglês. Quando eu fui, em 2018, para a Europa, quando o patrão ele perguntou, você fala inglês? Aí eu falei assim, falo. Mas eu não falava, esse cara desenrola no inglês. Eu não falava, mas eu precisava daquela oportunidade. Então eu me propus, falei, já que eu falei que eu falo, agora eu vou ter que aprender. Não tem outra solução, eu vou ter que aprender. Então eu ficava estudando, estudei muito, muito, muito inglês de madrugada, muito, muito, muito. Eu amo a língua inglesa, na verdade, então foi fácil para mim, porque eu sou apaixonado pela língua inglesa. Comecei a estudar muito. E aí, depois disso, quando eu vi que realmente eu estava falando inglês mais ou menos ali para poder atender os clientes legal e tal, aí eu comecei a estudar sobre vinho, muito, muito, muito. Quando eu vi que eu já estava realmente preparado, atendendo os clientes, dando indicações de vinho, fazendo harmonizações e sempre tendo elogios no TripAdvisor, e lá em Cascais tinha uma página da cidade, sempre meu nome aparecendo, garçom de excelência, empregado de mesa de excelência, tal.
Falei, cara, agora é hora de eu realmente fazer um curso oficial e ter um diploma de sommelier. Uhum. Então, o que eu fazia? Eu conversei com o meu patrão, falei, ó, eu quero fazer um curso de vinho sommelier e tal, para poder agregar no seu restaurante. Vou agregar no seu restaurante, você não precisa me pagar nada, mas eu preciso de 3 horinhas no meio da tarde para poder estudar. Aí ele falou assim, tá fechado. Vai, pega o seu diploma e volta e você vai ser o sommelier da casa. E aí eu vou te dar um salário melhor, né? Vou aumentar, que você vai ter uma responsabilidade maior. Então eu falei, cara, não existe outro caminho que não seja honesto o do estudo. Educação ninguém tira de nós. Uhum. Educação nunca, podem tirar carro, podem tirar minha casa, mas dentro da cabeça ninguém vai tirar de nós. Ninguém vai tirar. Então eu decidi fazer isso, cansei muito, mas graças a Deus, né, a recompensa, ela veio, que foi eu conseguir trabalhar nos melhores restaurantes de Lisboa, trabalhei com chefes renomados, e até hoje tenho portas abertas em Lisboa, na Holanda, mas tudo graças ao estudo, graças à educação, que é realmente o que faz a gente conseguir mudar de vida, né? É a educação. É isso tudo que faz a gente melhorar, crescer. Com você falando isso, logicamente, né, passa um filme aí na nossa cabeça, porque hoje você está no Brasil e eu aqui nos Estados Unidos. Então, assim, você voltou ao Brasil e você hoje está podendo fazer uma comparação das oportunidades que você, com todo esse preparo, está tendo, né? Dessa experiência que você está tendo. E aqui a mesma coisa. Olha que interessante. A gente deixa o Brasil, vai morar fora, e fora do nosso país existe algo que se chama o abraço cultural. A gente é abraçado de uma forma e a oportunidade que é dada para a gente, que não é natural daquele país, é incrível. Aham, sim. E aí hoje, né, contando a sua história, claro, né, quando eu falo passa um filme na sua cabeça, é que vai aí por etapa mostrando para você tudo que você passou para chegar a ter um diploma e você ser reconhecido num país que não é seu. Você falou um ponto agora que é algo assim que passa um filme, nossa, passa um filme mesmo na cabeça, e mesmo voltando, né, com essa especialização, com essa formação que eu tenho, quando eu regresso ao Brasil, eu não encontro as portas abertas para mim, mesmo com toda essa formação. Na verdade, deixa eu fazer uma correção. Não é que eu não encontro as portas abertas, eu encontrei muitas portas abertas. Porém, a remuneração no Brasil, a valorização, na verdade, da mão de obra no Brasil, ela é precária demais. George, eu não esperava, sinceramente, quando eu fiz planos tal com a minha esposa de voltar, e a gente pensa, vou falar bem aberto para você, a gente pensava assim, cara, a gente vai voltar, vou voltar, provavelmente eu consiga ali um salário de uns 10, 12 mil reais na hotelaria e tal, né? Beleza, ótimo. Cara, não acontece isso. Eu fiz uma entrevista num hotel em Copacabana, a responsável pela RH pegou meu currículo, olhou, falou, cara, espetacular, maravilhoso e tal, só que o que eu posso te oferecer é R$2.200. Aí eu falei, caramba, meu Deus do céu. Aí chegou, me pôs em prova. Eu pensei, cara, do que adiantou todo o meu esforço, todo o meu empenho, todo o meu estudo? Do que adiantou eu voltar e ter esse tipo? Porque esse é um tipo de trabalho que a gente, quando começa na carreira, na hierarquia de um restaurante, hotelaria, é o salário que a gente inicia. Não é um salário, né, de que a gente... Porque o mercado de trabalho é assim. Os mais preparados vão subir nos degraus. Isso é normal. Então eu pensei, cara, não dá certo, não dá. E falei para ela, vou voltar para a Europa, faço a vida lá e tá tudo certo. E ela falou assim para mim, cara, por que a gente não pega tudo que você aprendeu, tudo que você sabe e não cria algo para você, né? Investe em você. Aí eu falei, mas como? Falei, eu não quero abrir um negócio porque as cargas tributárias no Brasil são exorbitantes. Falei, eu não vou abrir um negócio, não vou.
Aí, quando um dia deitado na cama, eu pensei, e por que não trazer o atendimento de excelência, né, dos grandes hotéis para as ruas? Mostrar nas ruas. O pessoal ficar assim, entendendo, cara, o que esse maluco aí na rua, nesse sol, tá fazendo desse jeito, com essa plaquinha? O que está escrito nessa plaquinha? Foi então que eu decidi fazer o método do sinal. Falei, eu vou levar o melhor de mim para a rua. É isso. Vamos aí, olha. Gente, eu tenho que parar ele, porque senão ele vai embora e aí ele conta tudo. Olha, não sai daí. Eu sei que vocês estão numa curiosidade em saber mais sobre a vida dele. Fica na tela para todos vocês aí a rede social dele. Mas nós vamos para um rápido comercial e a gente volta já já. Jar Jar Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Jar Jar Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais. Gente, temos mais histórias para vocês. Bom, esse homem que com certeza traz para a gente ter uma entrevista, fazer uma entrevista com ele é uma aula. É uma aula do que é viajar pelo mundo, o se dedicar academicamente, a procura do trabalho, o conciliar do trabalho com os estudos e a aplicação de tudo aquilo que a gente aprende no que a gente acredita. Douglas, vamos lá, né? Com toda essa experiência, antes de chegar às ruas, vamos falar de como surgiu a ideia de montar um curso voltado para restaurantes. O curso que você criou, Experience for Life. Como surgiu a ideia desse curso e o porquê? Ok. Esse curso, ele surgiu, na verdade, de tentar sanar ali uma dor. Que dor seria essa? Com a experiência que eu tive em restaurantes na Europa, em Portugal e na Holanda, eu vi que o atendimento ele é muito robotizado. É um atendimento, entre aspas, digamos assim, precário, né? Exemplo, vou te exemplificar bem aqui. Um garçom português, se você chega num restaurante e pergunta, tem esse bife aqui na carta? Não, não tem. E acabou, não tem e ponto. Ele não te sugere nada, ele não te dá uma opção, nada disso, uma sugestão de algo que pode, de repente, substituir aquele prato que você decidiu. Então eu pensei, cara, eu vou criar um curso, porque eu tenho bastante experiência com isso, sobre prestar
um enorme atendimento ali para o cliente, né? Porque comida boa, Robert, a gente encontra, especialmente em Portugal, comida boa encontra em qualquer lugar. Toda esquina tem uma tasquinha com uma comida maravilhosa. Agora, atendimento é bem difícil. Então eu pensei, vou criar um curso para essa galera que está chegando em Portugal, porque foi uma época de imigração muito grande em Portugal. Eu vou criar um curso para que as pessoas possam realmente aprender a criar, a gerar uma experiência para o cliente que ele possa voltar para o restaurante e falar, cara, maravilhoso, adorei. Então eu criei esse curso. Criei um curso em PDF, em vídeo e um curso presencial que eu fazia, né? Que eu dava esses cursos lá em Portugal. Na verdade, ensinando as pessoas a trabalharem de uma forma diferente, gerando realmente uma experiência única para o cliente, desde o momento em que ele entra na porta do restaurante até o momento em que ele vai dizer tchau, para que ele possa voltar para casa, lembrar daquela experiência e falar, vou voltar lá naquele restaurante que o atendimento é 100%. Essa foi a ideia da criação do curso, Experience for Life, né? Que, assim, entre aspas, na tradução, uma experiência para a vida, né? Que o cliente ele vai ter ali. O porquê o nome... Você criou logo esse nome em inglês. Foi o quê? Uma forma de chamar a atenção? Foi uma jogada? Conta pra gente o que se passou na sua cabeça. Você estava em Portugal, as pessoas imigrando para Portugal. A gente sabe que a grande maioria dos brasileiros que decidem ir para Portugal justamente é porque querem fugir da língua inglesa. Isso. E acaba chegando num curso Experience for Life. Por que o inglês? O nome em inglês foi... Você falar com as pessoas inteligentes dá nisso, né? Você matou a charada, foi para chamar a atenção. Porque eu pensei, vamos pensar assim, pô, o cara é brasileiro e tá falando ali Experience for Life, o que será isso? Por que esse cara brasileiro tá colocando esse nome? Porque a minha ideia desse curso é porque a cidade que eu morava, Cascais, é uma cidade muito turística. A cidade vive basicamente do turismo, então o inglês ali em Cascais ele é falado meio que 50-50, 50% português e 50% inglês. Então, nesse curso, eu ensino, né, os garçons a trabalharem, fazerem um atendimento em inglês. Porque como o português já é nativo, eu ensino em inglês ele fazer a abordagem do cliente do início, o meio e o fim. Então, eu já queria, no nome do curso, estampar o Experience for Life para a pessoa poder entender que ele vai aprender em inglês. Isso era uma chamativa do meu curso também, falar, aprenda a atender o seu cliente do início ao fim em inglês. Então, assim, foi lá na cidade de Cascais, foi um sucesso, cara. Foi um sucesso, todo mundo lá na cidade me conhece, o pessoal do Uber, tudo, ih, é lá ele, é o carioca, é o carioca. Então foi muito legal, mas o nome foi justamente para isso, para chamar a atenção mesmo, para quererem saber o que é aquilo. No mercado de trabalho, ainda em Portugal, houve podemos dizer, esse preconceito em relação à nossa cultura brasileira? Eu falo no mercado de trabalho. Ou não? A aceitação foi muito receptiva. Conta um pouquinho disso para a gente. Na verdade, não há esse preconceito contra brasileiros no mercado de trabalho. Por quê? Porque o brasileiro em Portugal ele é visto, sim, como um povo muito receptivo, um povo muito sorridente e caloroso. Então, o próprio português, vamos falar especificamente, né, Portugal, o próprio português ele quer contratar o brasileiro para trabalhar como empregado de mesa, que é o garçom, que eles chamam, porque ele sabe que o nosso atendimento é diferenciado. Nós temos prazer, nós temos vontade de fazer aquilo. E já o português não. O português ele não tem esse atendimento diferenciado. E como Portugal é um polo turístico muito grande, e eles vivem disso, eles precisam de clientes, precisam de dinheiro, precisam receber, eles querem cada vez mais contratar brasileiros, mais do que portugueses. Você entra no restaurante em Portugal, de 10 funcionários, 7 são brasileiros. Tanto garçons como pessoal de cozinha, né, o staff todo ali, a maioria é brasileiro. Então, não há. Eu, pelo menos, nunca senti isso, e os meus amigos que também são dessa área, posso falar assim, por 80% deles nunca sentiram preconceito. Pelo contrário,
Nós somos muito bem vistos para trabalhar em Portugal na área de hotelaria e de turismo. Muito bem vistos. Muito, muito legal. No primeiro bloco, você falou aí, né, você deixou Portugal, deixou a Europa e voltou ao Brasil. Quando foi o momento que você pensou, está na hora de voltar? Está na hora de eu aplicar tudo isso que eu tenho no Brasil? Eu sei que houve uma conversa entre você e a sua esposa, mas o porquê largar algo que você batalhou tanto? Você já estava um cara conhecido, você andava nas ruas, as pessoas já te conheciam pelo trabalho que você desenvolvia. Você trabalhou com profissionais renomados da área, né? Grandes chefes e pessoas que, ao falar no Douglas Inácio, as pessoas desenvolveram por você um respeito, um carinho, e dali você, devido à saudade de casa, deve ter sido, não sei, algo que sou eu que estou falando, e ali você decidiu, quer saber de uma coisa? Brasil, estou de volta. Rio de Janeiro, aqui estou eu. O porquê, o porquê você... Quando foi o momento preciso que você decidiu ir e ficar no Brasil? Jorge, o momento que me fez falar assim, eu preciso voltar, foi quando eu tive uma paralisia facial. Acordei um dia muito bem, fui tomar banho, meu corpo do lado direito ficou completamente paralisado. Eu pensei que estava morrendo, enrolei uma toalha no corpo, fui para a calçada, sentei, falei, vou morrer aqui do lado de fora, que alguém pega e leva meu corpo, porque se eu morrer dentro de casa, vai ficar 3, 4 dias, ninguém vai notar, sumiu, cadê, até procurar. Foi o momento em que realmente eu falei, cara, eu não posso morrer sozinho aqui, porque a vida, né, imigrar é uma vida muito solitária, até a gente conseguir fazer aquele círculo de amizade, né, é uma vida um pouco solitária. Então a gente acha que tem muitos amigos, mas na verdade quando você realmente precisa, você vê que são poucos. Então quando eu tive esse problema, eu realmente achei que fosse morrer, fui para a sala de ressuscitação no hospital, tive um problema de estresse, um pico de estresse muito alto, então o meu corpo ele cobrou o preço, né? Cobrou o preço. Foi realmente quando eu decidi, falei, cara, eu preciso voltar ao Brasil, eu já estava 5 anos sem ver a minha família, 5 anos sem ver a minha mãe, a minha filha. E a minha esposa, na verdade, nós fomos casados com 20 anos de idade, nos separamos e nos reencontramos agora depois de 20 anos, né? Então, assim, é uma história muito louca. E então juntou tudo, a vontade de estar perto dela, né? Tinha a vontade de estar perto da minha filha, adolescente, passando várias fases de adolescente, essas fases difíceis de adolescente, estar perto da minha mãe, que já é uma senhora com 76 anos, né? E esse problema que eu tive de saúde. Foi um somatório de fatores que falaram, cara, tá na hora de você voltar e tentar refazer a sua vida no Brasil. Se não der certo, avião. Pega o avião e volta. Entendeu? Porque, querendo ou não, graças a Deus, eu sou benquisto lá na cidade que eu moro, em Portugal, né? Tenho muitas portas abertas. Então, se porventura não der certo, eu acho que quem volta atrás não erra caminho. Entendeu, Robert? Assim como eu vim para o Brasil, se for preciso, eu volto para a Europa. A vida é essa, é vivendo, aprendendo, é construindo. Eu não sou apegado a bens materiais, sabe? Nem um pouco. Então, mas o que me fez voltar, definitivamente me fez voltar para o Brasil foi esse somatório de coisas, né? A doença, entre aspas, a doença, a minha esposa e a minha família, minha filha, minha mãe, foi o que me fez voltar. Com isso, hoje, gente, ele se encontra no Rio de Janeiro e fazendo toda a diferença nas ruas. No primeiro bloco do programa, ele falou que foi a um hotel e, infelizmente, o que foi oferecido nesse hotel como salário não dá para sobreviver
nas condições em que, que está o Brasil, né? Com toda a experiência. Chegar ao Brasil e se deparar ainda com um mercado, né? A oportunidade está ali, mas a gente sabe que o financeiro não corresponde com aquilo que a gente se tornou, porque a gente se torna algo na vida. Por isso que a gente estuda e procura, né, através da educação, trazer, né, se tornar alguém. E hoje, com uma profissão, você é um maître conhecidíssimo fora do Brasil, é um sommelier fantástico, um cara que traz para o mercado de trabalho uma experiência ímpar. Eu falo ímpar porque podem tentar ser igual a você, mas não vão conseguir, porque você é único, e é verdade, nós somos únicos, né? É verdade. O outro pode tentar copiar, mas não chega até onde a gente está, porque houve um processo educativo que foi ser respeitado. Sim, para com certeza. a experiência que temos hoje. Então, você tem toda essa experiência, toda essa gestão empresarial, né? E com isso, no Brasil, hoje você se torna o maître do sinal, chamando a atenção das pessoas com uma classe, uma elegância, segurando, né? Segurando, como se você estivesse servindo, né? Segurando ali a sua bandeja com água mineral. Uhum. E você traz essa frase para todas as pessoas que estão ali no trânsito, que param o carro e perguntam para você: oi, tudo bem? Primeiro vem a curiosidade, porque esse cara tão bem vestido está vendendo a água mineral no trânsito. E quando a pessoa pergunta: qual o preço? E você vem com a seguinte frase: essa água não tem preço, tem valor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Quanto que tá a água aí? Não tem preço. Não tem preço? Tem valor. Ah, Essa aguinha, é, quando parar o carro, se quiser subir o vidro, pode subir. tá Pode bom, molhar aqui. tá jóia. Quer vir pro lado de cá? A hora que quiser. Tá, pra beleza. Segurança, faz o pix que achar que vale essa Tá experiência. jóia. Deus abençoe, Obrigado, viu? amém. Tem minhas redes sociais, se quiser seguir. Vou colocar agora. Obrigado. Bom trabalho. E ali você dá para esta pessoa um papel que tem algumas informações. Exato. Como é? No Brasil, no Rio de Janeiro, neste calor que a gente sabe que ninguém aguenta estar de gravata o tempo todo, e você chega, deve perder ali uns bons quilos, né? Porque na gravata, mostrando para a pessoa toda a elegância, que essa água não tem preço, tem valor. Como é ir para as ruas, desenvolver esse trabalho? E conta para a gente da ideia inicial. Vamos lá. Ir para as ruas, primeiramente, né, é desafiador pra caramba, é muito desafiador, sem hipocrisia e sem máscara. Primeiro, é desafiador pelo quesito vergonha, tá? Porque nós temos uma cultura no Brasil de que aquele que está na rua vendendo alguma coisa é porque, infelizmente, não teve oportunidade na vida de conseguir algo melhor, digamos assim. Então, a priori, sentir esse peso da vergonha de pensar o que os meus conhecidos vão falar de mim. Foi para a Europa, aí, o que adiantou? Foi para a Europa, estudou, falou que fez. O que adianta falar inglês? Adianta ser sommelier e está na rua. É um vendedor ambulante. Então, esse foi o primeiro choque para mim, foi, né, conseguir quebrar essa barreira da vergonha. E tem os choques naturais do Rio de Janeiro, porque é perigoso estar ali no sinal. A gente sabe que o Rio de Janeiro, a insegurança é muito grande, especialmente na Barra da Tijuca, onde tem muito assalto, toda hora tem assalto, toda hora é tiro, é correria.
é perigoso, muito perigoso. Mas assim, quando eu me propus a fazer isso, George, eu já sabia que seria algo que chamaria a atenção das pessoas. Porque não é todo dia que você passa pelas ruas e tem ali um maître no sinal, de terno e gravata, no sol de 50, né, com a bandejinha na mão. Você fala, esse cara, no mínimo, ele é maluco. No mínimo, ele é doido. Tá fazendo isso daí. Bota uma melancia no pescoço, chama atenção. Então, as pessoas, eu consigo, primeiramente, ter a atenção dessas pessoas, né? E eu pensei, o que eu vou fazer para reter a atenção dessas pessoas? Porque o sinal são 5 segundos, 10 segundos que eu tenho para falar com alguém. Não dá tempo de nada. Não dá tempo da pessoa me conhecer. Pensei, vou colocar no papel quem sou eu. Porque aí eu tenho a atenção da pessoa pela roupa, a verdade é essa, a pessoa me olha, me julga pela roupa, vou parar. Não me gera nenhum perigo esse cara. Pego o meu papelzinho e lê. Aí eu conto uma breve história de quem sou eu para fazer a pessoa ter essa empatia comigo. Fala, caramba, o cara é sommelier, formado na Europa, tal, tá na rua. Só que o quesito, quando fala não tem preço, tem valor, foi porque um cliente, ele virou para mim, o primeiro cliente que eu atendi, ele me deu R$30 na garrafinha de água. Aí ele falou para mim assim, cara, o que você está fazendo não tem preço, tem muito valor, porque eu nunca vi isso na vida. Aquilo virou uma chave na minha cabeça. Falei, epa, calma aí, tem negócio aí, não tem preço, tem valor, porque eu estou trazendo, eu não trago uma água, eu trago toda uma bagagem de experiência, de estudo, de vida. E isso não tem valor realmente, né? Se você pegar uma água para comprar num restaurante 5 estrelas na Europa, uma água você vai pagar 8 euros, que é quase R$50 numa garrafinha de água. Então, dependendo do local onde você compra o produto, ele tem preços diferentes. Eu pensei, então por que não ter um preço fixo? Ter valor. As pessoas é que vão ver o meu valor e vão decidir o quanto elas vão pagar. E, para minha surpresa, Pix, assim, 500, 700, 150, Pix altíssimos. Inclusive aquele Pix maravilhoso que eu recebi lá de 3 mil, entendeu? Então, falei, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. As pessoas realmente estão vendo valor naquilo que eu estou fazendo. Então, essa foi a decisão de falar, peraí, o método do sinal é algo que veio para ficar, é algo que está colocando na cabeça da galera a diferença entre preço e valor, porque senão ninguém me dava esse valor alto assim, ninguém compartilhava meu trabalho. Então, falei, tá dando certo. E tô aí até hoje, continuo com o meu trabalho. Douglas, quando eu tive a oportunidade em ver o trabalho que você faz, e para curiosidade de todos que estão aí nos assistindo, fica na tela para vocês aí o Instagram dele, o Método do Sinal, confira. E aqui na entrevista a gente vai disponibilizar também aí o vídeo para que vocês possam entender, né, como é interessante o trabalho, né? Esse é um projeto. Você criou um projeto, trouxe para a rua e ali, além de conhecer várias pessoas, imagina, as pessoas te veem, param o carro para te cumprimentar e ali, né, você dá água e também dá ali o papel contando um pouco da sua trajetória e também com a sua chave Pix. E com isso, as pessoas... Sabe o que você está fazendo na rua, Douglas? Na verdade, você está conscientizando uma sociedade brasileira que, através do estudo, através da educação e de uma elegância sem ser compromissada, essa elegância sem ser forçada, você está conscientizando as pessoas de quão importante é se educar, independente da área de trabalho, independente da carreira que a pessoa venha escolher. Você pode ser um advogado, um médico, um sommelier, um maître, um vendedor de água, né? Vendendo bala no semáforo, mas o ponto é, a que mensagem você deixa para quem te aborda com muita sede e ali a pessoa acaba aprendendo com você
através da sua história de vida, o quão importante é ainda acreditar que a educação é o maior passaporte para a liberdade de todo ser humano. Com certeza, com certeza. Mas para a rua. Você chega a cada uma dessas pessoas trazendo aí a sua história e deixando para elas essa mensagem. Olha, eu vendo, né? No caso, eu vendo uma água, mas é uma água que o preço não é colocado, mas quem dá o valor é você que é o cliente, porque ali, Sim, apesar de todo o amor que você deposita, né, sim. na atenção, na educação, e logicamente que todo mundo vê a diferença. Isso. É isso. As pessoas pagam 2.000, 3.500 reais, né, pela água, ou 50, o valor que for. Mas essa é o grande negócio. E você começou a falar sobre isso na nossa entrevista. A gente só dá aquilo que a gente tem. O que eles podem dar, eles deixam ali para você. Exatamente. Douglas, eu vou para uma parte do nosso programa que você não sabia que ia acontecer, que é o bate-bola. E a gente vai relaxar nesse bate-bola. O que vier na sua cabeça, você fala, tá bom? Vamos lá, Ok. bate-bola com Douglas Inácio. Douglas, um sonho, Casa própria. uma vontade, Voltar para a Europa. uma cor, Vermelho. montanha, praia ou cidade, Praia. teatro, TV ou cinema, Teatro. um livro, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. um lugar. Minha casa. Vamos lá, então. Carreira. Eu gostaria de ser... Eu gostaria de dizer que carreira é aquilo que você faz de vida. Não só carreira profissional, mas todo o legado que você vai deixar. Muito bom. Complete as frases. Família para mim é... Tudo. Eu me defino homem. De sucesso. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria... Educação. Deus em minha vida é... Soberano. Douglas, vamos lá então. Começamos a nossa entrevista falando da sua infância, o seu caminhar, né, na educação, a sua mudança, a mudança para a Europa, deixar o Brasil, ir para a Europa. Na Europa, você teve que balancear entre o trabalho e a busca de mais conhecimento para que você pudesse aplicar no seu mercado e assim se tornar um profissional respeitado, conhecido, amado, querido por um público, né? Pelos seus clientes. E também para os donos, né, dos estabelecimentos que você ali servia. Com isso, com essa saudade, com essa vontade, você regressou ao Brasil. Volta ao Brasil e hoje você se depara com a dificuldade ainda que o nosso Brasil vive. O nosso Brasil vive uma escassez educativa e também no mercado de trabalho, quem saiu e voltou ainda continua sendo um profissional desvalorizado. Essa que é a pura verdade. Porque se fosse valorizado, o mercado de trabalho iria ler o seu currículo, iria te oferecer um salário decente para que você pudesse se manter no seu país, no nosso país. E isso não aconteceu com você. Como não acontece,
com muitas das pessoas que voltam romantizando que algo no Brasil está diferente, que tudo mudou e que o Brasil ainda é esse país que nós ouvíamos nossos pais falando lá atrás. O Brasil é o país do futuro. E o futuro que tem a oportunidade imigra e não quer voltar. Exatamente. Você voltou, está tendo essa experiência, é uma experiência nas ruas, trazendo consciência. Você também educa através de passar a mão de uma pessoa uma garrafinha de água e ali você deixa a sua mensagem. Durante a nossa entrevista, né, ao findar, vem aí falamos muito sobre o choque cultural, né, a criação de cursos que, creio eu que esse curso que foi criado lá em Portugal, você também poderia aplicar também para outros profissionais que nunca tiveram oportunidade de sair do Brasil. Sim. Vale a pena pensar nisso. Muita Verdade. que está precisando de entender o que é um bom customer service, o que é, né? Mesmo com toda a educação, mas a pessoa não sabe como servir um bom vinho, a pessoa Sim. não sabe da importância daquele trabalho para quem está ali recebendo numa mesa de restaurante. Então, né, eu sei que você tem muito material. Com essa inteligência toda que você tem, hoje você está nas ruas já fazendo a diferença como um maître do sinal. Nesse nosso bate-bola, eu venho com uma palavra final. Deus em minha vida é, você fala do soberano. Então, em nome da minha equipe, eu quero te dizer que esse Deus soberano, né, que esse Deus, que essa energia que move o nosso planeta, que nos segura, nos mantém de pé, venha fazer com que você a cada dia se sinta mais realizado. E que você tenha mais sucesso. Que o Douglas Inácio, o maître do sinal, venha se tornar um cara mais conhecido pela elegância, pela educação. E tem, assim, que possa encontrar, sim, empresas que queiram investir em você e em vários Douglas do nosso Brasil que não tiveram a oportunidade que você teve. É verdade. Em nome da minha equipe, eu te desejo mais sucesso. Obrigado. Infinitas. Porque a Muito gente... obrigado. Que você chegou aonde você chegou porque você acreditou. É verdade. E nada melhor na nossa vida, Douglas, do que acreditar que às vezes parece pouco, mas é muito para quem está te acompanhando. É muito porque você, com a sua mensagem, acredite ou não, você dá uma lição de vida. E ali você salva pessoas que estão desesperadas, sem saber o que fazer nas ruas do nosso Brasil. Parabéns para você. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Na verdade, eu fico assim, eu fico sem palavras, porque eu nunca, quando eu comecei a fazer isso, eu nunca imaginei. Eu imaginava que fosse chamar a atenção, mas eu nunca imaginei que eu tivesse tanta repercussão assim, de tantas mensagens. Depois eu vou te mandar tantas mensagens que eu recebo de pessoas falando justamente o que você acabou de falar. Cara, você me inspira, eu comecei por sua causa, você mudou meu jeito de pensar, minha vida. Então, assim, eu fico arrepiado, porque para mim isso vale mais, isso não tem preço. Isso tem valor, realmente. Se vale para uma pessoa, já valeu a pena. Então, assim, eu agradeço do fundo do meu coração a oportunidade, o espaço que você me deu. Você é uma pessoa sensacional, inteligentíssimo, um QI diferenciado, alto, high, diferenciado. Então, assim, muito obrigado, Jorge. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Faço de suas palavras as minhas. Parabéns para você. Mais sucesso. Obrigado. E é isso, gente. A gente chega ao final de mais um programa. E toda semana eu conto histórias de pessoas que são fonte de inspiração, como o nosso entrevistado de hoje.
Douglas, Muito obrigado. fica aí para todos vocês na tela o método do sinal. Muito obrigado. Eu fico lisonjeado e agradecido pela presença do Douglas e também a sua presença que está aí do outro lado, que está sempre seguindo o trabalho que eu venho desenvolvendo, o trabalho de uma equipe. Esse trabalho é desenvolvido porque a gente acredita que vale a pena fazer a diferença. Muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Obrigado. Robert Stocks. Robert's Thoughts.